Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e os compartilhe nas principais redes sociais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a responsabilidade civil na atividade de enfermagem. Mas antes disso, gostaria de agradecer à advogada Maria Carolina Santana Soares, que nos ofereceu suporte técnico sobre o assunto. A teoria da responsabilidade civil procura determinar em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelos danos sofridos por outras pessoas e em que medida está obrigado a repará-lo. O profissional de enfermagem não pode ter apenas uma noção de ética e de legislação. Estes conhecimentos e conceitos devem ser utilizados diariamente nas diversas atividades assistenciais em enfermagem. Porém, o que observa-se é uma excessiva preocupação com o conhecimento técnico e a realização correta de procedimentos técnicos, deixando de privilegiar os fundamentos éticos, morais e legais. Então é extremamente importante para nós, alunos, professores, profissionais da enfermagem, que dominemos, que tenhamos conhecimento sobre a parte legal, a parte ética, moral, judicial da atividade de enfermagem. Responsabilidade civil. A palavra responsabilidade tem sua origem na raiz latina spondeo, pela qual se vinculava ao agente ativo da ação. Define-se responsabilidade a ação de responder pelos próprios atos ou pelos atos de outrem, tal qual a Lei 7498, que fala sobre a atividade assistencial de enfermagem, que coloca a enfermagem como profissão e dá outras diretrizes e fala sobre outros temas. É importante que o profissional enfermeiro tenha ciência que ele é o responsável técnico pela equipe. A atividade técnica em enfermagem, ela só acontece sob supervisão de um enfermeiro. E é importante também que os coordenados, que os supervisionados, que os gerenciados entendam que as suas ações vão repercutir, vão ter reflexo na atividade do profissional enfermeiro. A responsabilidade civil decorre de uma conduta voluntária, violadora de um dever jurídico, isto é, da prática de um ato ou fato jurídico, que pode ser lícito ou ilícito. Então vamos entender a diferença entre um ato jurídico e o que ele repercute para a nossa atividade. Ato jurídico é todo acontecimento da vida que o ordenamento jurídico considera relevante no campo do direito. Ou seja, qualquer atividade que você desempenhe enquanto profissional de enfermagem é um acontecimento da vida. E se esse ordenamento, se esse fato, ele é relevante, ele torna-se um ato ou um fato jurídico. Tipos de atos jurídicos. O ato/fato jurídico pode ser classificado em dois: fatos naturais, decorrentes da ação da natureza, e fatos humanos, que decorrem da ação do ser humano. Ah, Marcelo, mas por que eu tenho que saber essa situação? Vamos lá. Quando um paciente é clinicamente enfermo, clinicamente grave, ele evolui para o óbito, você pode associar duas situações. Será que o óbito ele é associado a fatos naturais, como um quadro clínico, doença, a idade, ou foi por um fator humano, um erro da dosagem da administração de medicamento, uma negligência, não foi aspirado, não foi mudado de decúbito, foi administrado o medicamento errado no paciente, não foram implementadas as condutas assistenciais adequadas. Então você consegue, no momento de avaliação, determinar se aquele evento ele tem associação com fatos naturais ou com fatos associados diretamente à atividade humana, com fatos humanos. Então é importante que saibamos essa diferença. Então vamos entender agora o que é ilícito e do que é lícito. Fatos humanos lícitos são os atos humanos a que a lei permite e que é admissível. Então, o que é lícito é permitido pelas convenções morais, éticas e legais de uma comunidade, de uma sociedade, de um país. Fatos humanos ilícitos são os atos humanos a que a lei não permite, contrário à moral e à ética.
Então você tem um conjunto de leis, conjunto de códigos éticos e morais que define o que é legal do que é ilegal, do que é lícito do que é ilícito. É importante que saibamos, dentro da nossa atividade, o que o código de ética, o que a legislação pertinente fala sobre o assunto. Ato ilícito é o praticado com infração ao dever legal de não violar o direito e não lesar o outro. Tal dever é imposto a todos no artigo 186 do Código Civil, que prescreve o seguinte: aquele que, por ação de omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Então, se você for negligente, se você apresentar um quadro de uma situação de imperícia ou uma de imprudência, você comete um ato humano ilícito, perfeito? E dentro desse ato humano ilícito, ele pode ser culposo ou doloso. Então vamos entender a diferença. Culpa. A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil e é definida como violação de um dever jurídico em decorrência de ação ou omissão. Então você pode ser culpado mesmo que você não tenha intenção de realizar um fato. Por exemplo, eu administro um quimioterápico prescrito no paciente. Por convenção, sabe-se que medicamentos quimioterápicos, aminas vasoativas, são de infusão exclusiva em acesso profundo. Por quê? Porque se eventualmente existir um extravasamento daquela droga no tecido adjacente, você vai ter um quadro de necrose tecidual. Então, se extravasar um quimioterápico ou uma amina vasoativa para o interstício, para o tecido subcutâneo, vai causar necrose. Tá, o paciente, aconteceu uma intercorrência, o acesso foi perdido, a droga foi infundida no tecido adjacente e evoluiu para necrose tecidual. De quem é responsabilidade? É de quem praticou o efeito. Então, ele é culpado. Entendeu? Ele é culpado, ele não tinha intenção de causar necrose no paciente, mas ele teve culpa porque ele foi negligente, ele foi imprudente naquele tipo de ação. E o dolo? O dolo consiste na vontade de cometer uma violação, portanto, é deliberada, consciente e intencional. Quando você tem intenção de prejudicar ou de causar alguma situação, você tem um dolo. Então, é um ato, uma atitude, uma função humana dolosa. O exemplo de ação dolosa. Então, há alguns anos, no Paraná, uma médica foi acusada de matar pacientes em terapia intensiva, de abreviar a morte do paciente. Eram pacientes clinicamente graves e ela, de maneira inadvertida, de maneira dolosa, intencional, ela fazia o quê? Ela administrava alguns medicamentos que abreviavam o quadro do paciente, que causavam desarranjo da função orgânica do paciente e o paciente evoluía para o óbito mais rapidamente. Então ela fazia eutanásia. Então isso no Brasil não é permitido. Então ela tinha intenção de matar os pacientes, de acordo com as acusações. Então isto configura uma ação dolosa. E agora o que muita gente tem dúvida, o que é importante que a partir de hoje você não tenha mais essa dúvida. O que é imperícia, o que é imprudência e o que é negligência. Imperícia. Analise a imagem. Um paciente apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória, tem um profissional fazendo a compressão torácica e outro com o manual do lado. Configura o quê? Que um desses profissionais não dominam a técnica. Então, por definição, imperícia é a incapacidade técnica para o exercício de uma determinada função, profissão ou arte. É quando o indivíduo profissional não conhece a técnica, não tem um conhecimento técnico para realizar tal procedimento. O exemplo, uma punção venosa periférica. Se o indivíduo não domina o conhecimento, eventualmente vai acontecer algum problema. Nesse caso aqui, o profissional não tinha expertise na punção venosa, ele ficou puncionando de maneira inadvertida, repetida, sem conhecer a técnica, o braço da criança, e causou uma lesão. Olha aqui direitinho. Então, esta lesão aqui, ela é de responsabilidade do profissional, ela não é dolosa,
mas é a culposa. E você na avaliação determina. É o que? Imperícia, imprudência ou negligência. Dentro da avaliação contextual, você vai identificar que o profissional que puncionou não tinha conhecimento técnico, ele não dominava a técnica da punção periférica. Então, é um ato de imperícia. Imprudência. Imprudência está muito associado à ação. Então, quando o indivíduo ele executa uma ação. Então, vamos lá. Imprudência é a conduta positiva. Consiste em uma ação da qual o agente deveria abster-se, ou em uma conduta precipitada. Nesse caso, o profissional tem um conhecimento, mas ele não observa algumas diretrizes básicas, algumas legislações específicas, alguns manuais, algumas condutas técnicas e institucionais, e ele de maneira precipitada age. E essa ação, ele pode causar um dano no paciente. Então, quando você age você vai funcionar a veia sem utilizar a luva de procedimento, sem higienizar as mãos, e o sítio da punção, depois de 48 horas, 72 horas, começa a apresentar sinais de infecção, você pode associar a um ato de imprudência no momento da ação, porque ele sabia qual era a conduta e agiu de forma inadequada. Então, quando você tem uma ação do ator principal do evento, do agente principal, você tem uma imprudência. Exemplo: eu sei que eu não posso administrar quimioterápico em acesso periférico, mas de maneira ignorando a conduta, o código, o POP, o procedimento operacional padrão, as normas, as diretrizes, eu punciono o paciente. Instalo o quimioterápico e, por conseguinte, há o extravasamento para o leito intersticial, para o tecido adjacente, e você tem um quadro de necrose. Então, foi uma imprudência. Eu sabia funcionar? Sabia funcionar. Eu sabia que não podia instalar um quimioterápico com excesso periférico? Sabia. Mesmo ciente da proibição, eu fiz o procedimento. Então, eu agia. Se tem a ação do agente principal, você tem um ato de imprudência. Negligência. Define-se negligência como a conduta omissiva. Na imprudência, o indivíduo age. Na negligência, ele fica omisso, ele não faz nada. A negligência consiste em uma conduta omissiva. Não tomar as precauções necessárias exigidas pela natureza da obrigação e pelas circunstâncias ao praticar uma ação. Então, quando você é negligente, você conhece a diretriz, conhece a regulamentação, mas você não faz. Por exemplo, eu sei que eu devo mobilizar o paciente a cada 2 horas no leito, como profilático do desenvolvimento de lesões por pressão. Quando você não observa, não implementa, não pratica tal conduta, a consequência é o paciente desenvolver lesões por pressão. Então, nesse caso, a equipe foi o quê? Ela foi negligente, perfeito? Você não classifica como imperícia, porque eles estão habilitados, eles possuem conhecimento técnico para ação, não reproduz, não condiz, não se conceitua como imprudência, porque na imprudência há uma ação, o agente, o ator principal, ele age. Então você não agiu, mas você ficou omisso, você não respeitou o que o enfermeiro prescreveu como os cuidados. Então, como você ficou omisso, você não agiu, você cometeu um ato de negligência, perfeito? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos, divulgar nas redes sociais, compartilhar com os amigos. E vou deixar um link que eu vou fazer uns vídeos sobre questões de concurso que envolvam só conceitos de imperícia, imprudência e negligência, para que possamos treinar e mimetizar e emular bem esses conhecimentos, ficar bem nítido na nossa cabeça e ter sucesso e saber quando estivermos diante de um ato de imperícia, imprudência ou negligência. Mais uma vez, forte abraço, até a próxima, tchau!